Desde o começo da guerra na Ucrânia, os estados bálticos alertam a OTAN e a Europa sobre a agressão russa. Apesar do aumento do conflito, autoridades e analistas previram que a Rússia poderia atacar um país da OTAN e iniciar uma guerra maior. Ficamos quase nesse cenário. Em 19 de setembro de 2025, 3 caças russos, Mikoyan Gurevich, 31, cruzaram o espaço aéreo da Estônia sobre o Golfo da Finlândia e ficaram lá por 12 minutos tensos. Para a Estônia, já bastava. A resposta deles: comprar impressionantes 47 bilhões de dólares em armas de última geração dos Estados Unidos, incluindo um sistema de mísseis de precisão capaz de atingir o coração da própria Rússia. A Estônia acabou de transformar o céu sobre seu país em uma armadilha mortal para as ambições do presidente russo, Vladimir Putin. Mas as sementes dessa grande modernização foram plantadas muito antes da guerra atual. Vamos analisar como a Estônia se tornou um baluarte contra a agressão russa e o que isso significa para a relação entre OTAN e Rússia. Por anos, os estados bálticos dependeram totalmente da missão de policiamento aéreo da OTAN para a defesa aérea. Como Estônia, Letônia e Lituânia não possuem caças próprios, aliados da OTAN revezavam patrulhas em seus espaços aéreos. Essa ação iniciou em 2004, quando os estados bálticos entraram na OTAN, sendo por 20 anos sua única defesa contra aviões russos. Isso mudou em 2023. Em setembro daquele ano, Estônia e Letônia assinaram um contrato histórico de 400 milhões de euros, ou 464 milhões de dólares, com o fabricante alemão de defesa Diehl Defence, para o sistema de defesa aérea Infrared Imaging System Tail SLM. Para a Estônia, essa foi a maior compra de defesa da história. As entregas começaram no fim de 2024 e até meados de 2025, a nova defesa aérea da Estônia estaria operacional. Com o país passando de 0 sistemas defensivos para um dos projetos mais completos do mundo, tudo isso em cerca de 18 meses. O IRIS-T-SLM em si é uma tecnologia de ponta que já foi amplamente testada contra ameaças russas em um dos poucos campos de batalha que poderiam fornecer enormes quantidades de dados. Desde o fim de 2022, as forças ucranianas usam sistemas IRIS-T para se defender de mísseis russos. Relatos indicam que as baterias têm quase 100% de sucesso. Segundo Helmut Haut, Chief Executive Officer da Diehl Defence, até meados de 2024, os sistemas IRIS-T ucranianos confirmaram mais de 240 abates de aeronaves russas, mísseis de cruzeiro e drones. Em julho de 2025, uma bateria IRIS-T destruiu 8 mísseis de cruzeiro russos em 30 segundos, com a bateria lançando exatamente um míssil por alvo. Para uma precisão perfeita, fica claro que as capacidades do sistema são impressionantes. Cada bateria IRIS-T-SLM pode atingir alvos a até 40 km de distância e a altitudes de até 21 km. Mísseis com orientação por imagem infravermelha são muito difíceis de bloquear ou enganar com contramedidas. Diferente de sistemas guiados por radar, que podem ser cegados por guerra eletrônica, os mísseis IRIS-T usam buscadores infravermelhos para localizar alvos. Desenvolvido para combate ar-ar, o espectro infravermelho é bem mais difícil de enganar com métodos comuns. Aeronaves e munições autopropulsadas emitem calor por causa dos motores. Já aeronaves furtivas e bombas planadoras não motorizadas são exceções. A Rússia não tem a primeira, em grande quantidade devido a outros sistemas defensivos. E a última é mais vulnerável à interferência eletrônica e já tinha precisão baixa desde o início. O IRIS-T é perigoso por engajar vários alvos ao mesmo tempo, independentemente do tipo. Ele pode mirar na aeronave, munições ou drones lançados por ela. Quando combinado com o tamanho relativamente pequeno da Estônia, algumas baterias poderiam, de fato, fornecer cobertura para toda a nação. A Estônia adquiriu 3 baterias Infrared Imaging System Tail SLM com lançadores, radares, centros de controle e mísseis. O radar que acompanha as baterias geralmente é o TRML, 4D alemão, com cobertura de 360 graus e capacidade para rastrear mais de 1.500 alvos a mais de 150 milhas. Para referência,
Essa é aproximadamente a distância entre a capital do país, Tallinn, e suas outras cidades e vilarejos. Uma estação de radar perto de Tallinn poderia detectar incursão russa em todo o espaço aéreo sobre seu território. A Estônia continuará investindo. Em abril de 2025, o Centro de Investimentos em Defesa do país anunciou planos para comprar um sistema de defesa contra mísseis balísticos de longo alcance, com um custo estimado de 1 bilhão de euros ou 11 bilhões de dólares. A lista de compras tem o Patriot americano, o David Sling israelense e o sistema de artilharia antiaérea de média altitude terrestre franco-italiano. O que todos esses sistemas têm em comum é que eles são projetados especificamente para interceptar os tipos de mísseis balísticos com os quais a Rússia adora ameaçar todo mundo. Dada a proximidade da Estônia com bases militares russas, isso é crucial. A cidade russa de Luga, com instalações militares, está a 60 milhas da fronteira com a Estônia. Um míssil balístico Iskander-M russo lançado de Luga poderia alcançar Tallinn em apenas 4 minutos. Com velocidade de 8.000 km por hora e alta aceleração, a Estônia teria apenas 4 minutos para detectar, rastrear e interceptar um míssil balístico em aproximação. Claro, as ameaças de outras fontes, como aviões ou drones, são muito mais prováveis. A localização da Estônia não ajuda, pois o país tem apenas algumas centenas de quilômetros em ambas as direções. Por isso, uma defesa aérea em várias camadas capaz de enfrentar essas ameaças é essencial para a Estônia. Em outubro de 2025, o ministro da Defesa, Hannu Pevkur, confirmou que a Estônia ampliaria significativamente as compras de armas dos Estados Unidos da América, aumentando seu limite de 500 milhões para 47 bilhões de dólares. E o melhor, o Congresso já havia aprovado o aumento das exportações para um país próximo à Rússia, local ideal para preparar invasão ou bloqueio. Os itens comprados lembram uma lista de desejos para estrategistas militares diante da ameaça russa. A Estônia planeja dobrar seu sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade ou sistemas de artilharia de foguetes High Mobility Artillery Rocket System de 6 para 12. Aumentar seu sistema de mísseis táticos do Exército, ou Army Tactical Missile System de 18 para 200, e obter o novo sistema de mísseis de precisão PRSM, ainda em desenvolvimento. Reflita sobre o impacto estratégico disso. Os mísseis Army Tactical Missile System alcançam cerca de 320 km, podendo atingir o território russo a partir da fronteira da Estônia. Os mísseis PRSM em desenvolvimento terão alcance e precisão maiores, podendo passar de 500 quilômetros. Esses avanços fortalecem o arsenal ofensivo da Estônia junto aos investimentos defensivos prévios. A Estônia virou um grande desafio para as forças russas, que precisarão gastar muito pessoal e equipamentos para enfrentá-lo. O High Mobility Artillery Rocket System ganhou fama na Ucrânia ao destruir depósitos de munição, postos de comando e centros logísticos russos atrás das linhas de frente. Cada lançador pode disparar 6 foguetes em rápida sucessão e depois se reposicionar antes que o fogo de contrabateria chegue. Essa tática de atirar e se mover rapidamente provou ser devastadoramente eficaz e é uma das principais lições dos desenvolvimentos táticos modernos que os analistas ocidentais aprenderam com as experiências da Ucrânia. O Army Tactical Missile System eleva esse conceito a outro nível. Os Army Tactical Missile System, com alcance de 190 milhas, podem atingir qualquer alvo no noroeste da Rússia a partir da Estônia. O míssil foi feito para destruir aeronaves em solo, munições, depósitos, baterias antiaéreas e alvos reforçados. Isso se deve a variações inerentes no design do próprio míssil e das ogivas armazenadas dentro dele. O M39 original tinha centenas de submunições que destruíam alvos leves e estruturas frágeis, ampliando a área de destruição. Com uma taxa de falha de aproximadamente 2%, a grande maioria das submunições detonaria com sucesso e destruiria ou causaria danos graves. Depois, surgiu o design unitário, com uma ogiva de 500 libras feita para perfurar blindagens com energia cinética e explodir, causando máximo dano a alvos reforçados, veículos militares e edifícios.
Curiosamente, a proximidade com a Rússia pode beneficiar a Estônia. São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia e centro militar importante, é vital para o noroeste do país, alimentando a Península de Kola, que abriga armas nucleares e provavelmente outras instalações militares. E fica a apenas cerca de 160 quilômetros da fronteira com a Estônia. Até as bases militares russas em Kaliningrado estão ao alcance, mas elas são mais ameaçadas pela vizinha Alemanha e pela Polônia, potências militares independentes. E a Estônia não vai parar com os ataques. O sistema de próxima geração atualmente promete um alcance ainda maior, além de maior precisão e a capacidade de atingir alvos em movimento. Em cenários ideais, esses mísseis poderiam alcançar alvos a mais de 500 quilômetros de distância e ameaçar diretamente os centros populacionais da Rússia. Tudo isso com mísseis supersônicos, muito mais difíceis de detectar e interceptar a tempo. A Estônia também está adquirindo sistemas de contra-artilharia de foguetes e morteiros, ou sistemas Serran, projetados para detectar e destruir ameaças de curto alcance, como projéteis de artilharia, foguetes e morteiros. Esses sistemas podem impedir uma invasão russa ao destruir projéteis inimigos nos segundos finais do voo. Os sistemas Serran protegem alvos valiosos, como centros de comando, bases aéreas e depósitos de munição. Provavelmente integrarão a proposta de defesa do Báltico. Estendendo-se da Estônia até a Lituânia, seria o maior desafio à agressividade da Rússia na região, com mais de 1.000 bunkers sendo construídos nos 3 estados bálticos, além de trincheiras e estradas de reabastecimento. Quando combinadas com defesas antiaéreas, a Rússia não terá alvos reais para atingir dentro da Estônia. A Estônia reagirá destruindo forças invasoras ou atacando à distância para conter as ofensivas russas. Para conter um país com grande potencial militar e industrial, a Estônia não poupa despesas. Em julho de 2025, o ministro da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, anunciou um investimento em defesa de 10 bilhões de euros, Estados Unidos dólares, 116 bilhões, para 2026 a 2029. Para comparar, o produto interno bruto da Estônia é cerca de 38 bilhões de euros, 44 bilhões de dólares. O país compromete mais de 25% de sua produção econômica com defesa em 4 anos. Anualmente, isso supera a exigência de 5% de gastos militares proposta por Trump e recentemente adotada pela OTAN. A Estônia é só um dos membros da maior aliança militar do mundo. A própria OTAN gasta mais dinheiro em investimento e orçamento militar do que o resto do mundo combinado, considerando que a maioria só atingiu o requisito de 2% do produto interno bruto recentemente. Com Trump pedindo aumento de gastos e outros países exigindo compromissos que podem elevar os orçamentos militares de Alemanha, França, Reino Unido e Itália para 35% do produto interno bruto, a OTAN pode ganhar muito mais recursos para pesquisa e aquisição. E nas décadas anteriores, a OTAN trabalhou incansavelmente para integrar seus membros em uma rede abrangente que compartilha informações em tempo real e permite que as forças armadas de cada país sejam mobilizadas a qualquer momento para defender outros membros. Em fevereiro de 2025, a OTAN lançou 2 novas iniciativas multinacionais de defesa aérea. 15 aliados, entre eles a Estônia, prometeram criar soluções mais eficazes contra ameaças aéreas abaixo de 150 metros. Esses mesmos países lançaram uma iniciativa de vigilância aérea passiva, como detecção de ruídos, para identificar ameaças que não podem ser detectadas por radares tradicionais. Considere o significado estratégico. Uma aeronave russa perto do espaço aéreo da Estônia agora enfrenta várias camadas de detecção e resposta. Sistemas de radar de longo alcance, integrados à defesa aérea da OTAN, detectam aeronaves a centenas de quilômetros. A rede de radares da Estônia, coordenada pelo Centro Regional de Vigilância do Espaço Aéreo do Báltico na Lituânia, envia dados em tempo real ao Centro de Operações Aéreas da OTAN em Oiden, Alemanha. Ao se aproximar do espaço aéreo da Estônia, radares Infrared Search and Track detectam a aeronave a mais de 120 quilômetros e monitoram seus movimentos. Em terceiro lugar, se a aeronave violar o espaço aéreo da Estônia, caças da OTAN decolam imediatamente para interceptar. Devem ser caças F-35 de 5ª geração ou Gripens suecos avançados de 4ª geração, ambos com mísseis de longo alcance e sistemas eletrônicos sofisticados.
Isso está anos-luz à frente do que a Ucrânia tem usado até agora para se defender com sucesso e até mesmo realizar ataques ofensivos em seu território ocupado ou no território nativo da Rússia. Os F-16 e os Mirage 2000 que a Ucrânia recebeu foram modernizados com atualizações de meia-vida. Claro, mas a base ainda é uma aeronave de geração anterior, que foi projetada nas décadas de 1970 e 1980. Se a situação piorar, as baterias ICR e STSLM podem atingir alvos a 40 km com alta precisão. Pilotos russos teriam segundos para reagir antes que mísseis infravermelhos se aproximassem a velocidades supersônicas. Quinto, os sistemas Serran oferecem defesa pontual contra qualquer ataque de artilharia ou foguetes que a Rússia possa lançar em retaliação. E surge o sexto elemento: novas capacidades ofensivas. A Estônia agora provavelmente vai obter a capacidade de atacar as forças russas, enquanto elas ainda estiverem se concentrando no lado russo da fronteira. Depósitos de munição, centros de comando, bases aéreas, entroncamentos ferroviários e centros logísticos passam a ficar vulneráveis a ataques estonianos antes mesmo de qualquer invasão começar. Assim, as previsões de invasão da OTAN pela Rússia mudaram de 2025 para 2027 e depois para 2029. O aumento anterior no orçamento beneficia a Estônia, gerando poder defensivo e ofensivo capaz de eliminar a possibilidade de ataque da Rússia à OTAN. Para invadir a Estônia, a Rússia teria que reunir tropas e equipamentos na fronteira, criar bases avançadas, estocar suprimentos e coordenar a logística. Essas preparações seriam detectadas pelos sistemas de vigilância da OTAN e se tornariam alvos para ataques estonianos ou prísmes. Isso coloca a Rússia em um dilema. Ao reunir forças para invadir, elas viram alvos antes do ataque começar. Se tentar lançar um ataque surpresa sem preparação, faltará a ela a logística e o apoio necessários para operações sustentadas. A Rússia não pode atacar a Estônia com segurança sem antes neutralizar suas defesas aéreas, mas não consegue suprimi-las sem expor suas forças aos ataques estonianos. De qualquer forma, o custo da agressão aumenta dramaticamente. Para os estonianos e outros países bálticos, repelir a Rússia não é um conflito comum. Esses estados foram forçados a entrar na União Soviética décadas atrás. Para muitos estonianos, especialmente aqueles que têm idade suficiente para se lembrar dos tempos soviéticos, a ameaça de agressão russa é uma experiência vivida na prática. Por isso, a Estônia investe mais em defesa, proporcionalmente ao produto interno bruto, do que quase todos da OTAN. Por isso, metade dos homens de cada ano deve servir nas Forças Armadas. Porque pais de meia idade estão se juntando à Liga de Defesa e treinando como soldados. Isso explica os números impressionantes do investimento da Estônia em aquisições, considerando sua pequena população. Para uma pequena nação na fronteira com a Rússia, segurança exige vigilância constante, investimentos e prontidão para agir mesmo com recursos limitados. A Estônia deixa claro: ataque e pagará o preço. Isso torna a guerra na Ucrânia mais administrável em comparação. E ainda, a Estônia não enfrenta a Rússia sozinha. O incidente de 19 de setembro mostrou que o compromisso de defesa coletiva da OTAN vai além de palavras. Quando aeronaves russas violaram o espaço aéreo da Estônia, caças italianos responderam. Aeronaves suecas e finlandesas também participaram da interceptação. A estrutura de comando da OTAN coordenou toda a operação em tempo real. Se os aviões russos ficassem mais tempo, poderiam ser escoltados a uma base da OTAN e tudo sair do controle. Putin sabe disso, por isso a Rússia usa táticas de zona cinzenta sem acionar o artigo 5. Violações do espaço aéreo. Aqueles últimos 12 minutos são ações quase agressivas, mas ninguém em sã consciência iria à guerra por causa disso. A Rússia usaria isso em sua propaganda, dizendo ter sido atacada durante exercícios em seu espaço aéreo. Putin invadiu a Ucrânia para impedir a expansão da OTAN e mostrar o poder militar russo. A guerra levou à maior expansão da OTAN em décadas. Aumentos sem precedentes nos gastos com defesa europeus e a transformação dos estados bálticos de nações vulneráveis na linha de frente em posições defensivas formidáveis. Em 2001, com os estados bálticos rumo à OTAN, Putin reagiu de forma surpreendentemente contida. Em entrevista de rádio, ele não criticou a decisão e até elogiou os estados por cuidarem da própria segurança. Isso não era por Putin gostar da OTAN, mas porque a Rússia ainda se recuperava economicamente e não podia desafiar o Ocidente.
Putin precisava que o Ocidente comprasse petróleo e gás russos. E se isso significasse ceder os países que foram os primeiros e mais barulhentos em suas tentativas de deixar a União Soviética, que assim fosse. Em 2025, Putin enfrenta uma situação bem diferente. Finlândia e Suécia também se juntaram à aliança, sendo que a primeira perdeu uma parte de seu território para a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E a segunda, conhecida por buscar neutralidade durante o conflito. Essas duas adições dobraram a fronteira OTAN-Rússia, limitando ainda mais as opções da Rússia para invasão terrestre, pois seus arsenais nucleares e portos ficaram mais expostos. Apesar de grandes perdas, a Ucrânia conteve as forças russas e causou baixas e perdas de equipamentos. Cada provocação russa agora justifica ainda mais o fortalecimento da OTAN. O investimento de defesa da Estônia, de 10 bilhões de euros ou 11 bilhões de dólares, não teria sido politicamente possível há 5 anos. Agora, isso é visto como necessário e prudente. A Alemanha está discutindo remover alguns de seus próprios limites de gastos e até mesmo se unir à França e ao Reino Unido para estender as opções de dissuasão nuclear nativa da Europa para todo o continente. A violação do espaço aéreo em setembro foi apenas um teste. A Rússia queria testar a rapidez e coordenação da resposta da OTAN, além de possíveis brechas. Eles obtiveram sua resposta. A OTAN respondeu rapidamente, com coordenação impecável e sem brechas. Mas a Rússia recebeu uma mensagem inesperada. A pequena nação de 13 milhões de habitantes, em breve, terá alguns dos sistemas de armas defensivos e ofensivos mais avançados do mundo. A Rússia segue em recuperação industrial pela guerra e dificilmente organizará uma ofensiva adequada nos próximos anos. Isso permite à Estônia intensificar esforços e incentivar a OTAN a seguir. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre as defesas dos Bálticos, veja nosso vídeo sobre a linha de defesa dos Bálticos. Para acompanhar como a guerra na Ucrânia e a segurança europeia impactam a política global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.